veio lá da glória, morrer na amarga cruz. Sim, quero proclamá-la, pois ela satisfaz anseios de minha alma e enche-me de paz. Ó doce e bela história de Cristo Salvador, de sua eterna graça, de seu imenso amor. Olá, qual a importância da sua família? O que significa família para você? Hoje a gente vai aprofundar mais um pouquinho sobre esse tema. Então acompanhe, não deixe de estar curtindo também e que seja muito proveitoso e deleitoso estudar mais a respeito disso. Olá, amigo, é um prazer estar aqui. Hoje estudaremos um tema importantíssimo sobre a família. Jesus, ele é essencial na família, sem dúvida alguma. Foi ele que instituiu o primeiro casamento lá no Éden e sempre demonstrou, através de seu ministério, o interesse pela família. O texto que nós temos hoje, ele está em João, o Evangelho de João, capítulo 2, dos versículos de 1 a 11. Antes vamos orar. Grande Deus, amoroso e eterno Pai, ao abrirmos agora a Tua palavra no Evangelho de João, queremos que o Senhor fale a cada um dos nossos queridos amigos, nos iluminando de tal maneira para que compreendamos esse tema tão importante e que ele venha trazer informação suficiente para valorizarmos cada vez mais a família que tem estado sob ataque direto nos dias em que vivemos. Suplicamos isto agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, então lemos em João o seguinte: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava ali, Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele vos mandar. Ali perto estavam 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificação ou purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: enche os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde vieras, embora soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Que lindo relato. O primeiro milagre de Jesus, então, foi numa festa do casamento. Ele estava presente com seus discípulos. Acreditamos que havia algum laço familiar da parte da mãe de Jesus, de Maria, ou de José, com essa família, porque Maria estava ali ajudando e interessada no bom desenvolvimento daquele momento festivo. Mas a verdade é o que nós lemos ali
em determinado momento houve problema, né? E nós sabemos que casamento e família estão sob ataque direto. Há uma tendência de pôr abaixo aquilo que Deus instituiu. No entanto, as famílias enfrentam problemas. E esses problemas, tanto de ordem econômica, de ordem financeira, de ordem política, de ordem social, de ordem moral, mas o maior problema tem sido exatamente um ataque para desmanchar, desfazer, desacreditar a família como sendo tão importante, uma célula tão importante para uma sociedade sadia. Jesus foi convidado para esse casamento. E era naqueles dias vergonhoso faltar exatamente um dos ingredientes tão importantes para aquele momento festivo. Conta-se que duas amigas estavam conversando e uma delas disse: terminei com o Roberto. E o diálogo continuou, então a outra perguntou: por quê? E ela disse: ele tem muitos defeitos. E aí a colega perguntou: e o anel? Você devolveu a ele, seu anel de noivado? Ela disse: não, o anel é perfeito. É tudo como eu gosto. Que situação, hein? Hoje a humanidade tem buscado alternativas. Por exemplo, veja como o sexo está distorcido. Como tem sido distorcido, a paternidade está sendo distorcida em permissividade. O amor também está sendo distorcido e se tornou um ídolo egoísta. O mundo em que Jesus nasceu já era um mundo pervertido. Já era um mundo que, como disse o evangelista João, que jazia e jaz no maligno. Os sábios deste mundo acham que a família precisa ser abolida e querem ensinar vocês, você pai, você mãe, a educar seus filhos segundo os princípios secularistas e antibíblicos. Mas o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3,19, diz que a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Como vimos no relato, chegou o momento em que a mãe de Jesus ficou sabendo que faltara o vinho e ela procurou Jesus. E aí Jesus até foi, parece assim, indelicado com a sua mãe. Ele disse: mas mulher, o que temos em comum? O que eu tenho contigo? O que eu tenho a ver se falta o vinho? Eu não sou responsável e nem o provedor para esse casamento, para essa festa. No entanto, Maria disse: façam tudo o que ele vos pedir, vos mandar. Ali é uma prova de que Maria sabia que Jesus tinha solução. E ela acreditava de que Jesus, veja, era o primeiro milagre. Ele não havia realizado nenhum milagre ainda, mas Maria conhecia que havia um poder, que havia uma força, que havia algo diferente naquele menino que ela gerou, ou que foi gerado em seu ventre, que ela amamentou, que ela educou, que ela acompanhou o crescimento, viu a sua juventude, alguém completamente diferente. Então ela diz: façam tudo o que ele vos disser. E aí, ele olhando, viu ali aquelas talhas, cada uma delas cabia de 80 a 120 litros, e eram 6, e ele mandou que as enchesse. E logo ele pediu que tirassem. E quando tiraram, a surpresa foi grande. Jesus pediu que tirassem
e levassem ao encarregado, ao responsável pela organização da festa. E quando ele provou, ele ficou impressionado e foi ao noivo e disse: puxa vida, é comum que todos bebam o bom vinho e no final o vinho ruim ou inferior. Mas tu deste uma surpresa a todos, deixaste o melhor vinho para o final. E é claro que o vinho que eles já tinham bebido era um vinho bom, suco de uva excelente. Mas o que me chama a atenção aqui é que o milagre foi realizado, os homens, os serviçais, que levaram o suco, o vinho até o encarregado, não disseram o que havia acontecido, não mencionaram o milagre. A fé cristã sempre ajudou a preservar a família, comunidade básica da sociedade. A fé cristã deu a sua parcela de contribuição, como já vimos em temas anteriores, né? Como o cristianismo tem ajudado o mundo. Precisamos obedecer e fazer o que Jesus manda, ainda que vá contra a opinião da maioria. Vejam só. Ainda que esteja contra o que pensam a maioria, o que Jesus nos orienta, o que devemos fazer. E Maria foi bem clara: façam tudo o que ele vos mandar, o que ele vos disser. Ela não disse: faça o que eu estou pensando, o que eu quero que faça. Faça o que ele, Jesus. Maria sabia da superioridade, quem era Jesus. E aí nós precisamos aprender essa lição também. Acima de Maria está Jesus. Nesse momento importante e sempre. Porque Atos, capítulo 4, versículo 12, diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação em nenhum outro, é Jesus, o único Salvador, aquele que pode realizar os grandes milagres, aquele que deixou suas marcas profundas. O melhor pode estar à frente. E era exatamente o que estava. Veio a crise, veio os problemas, veio as dificuldades, veio o corre-corre, faltou, e agora, que vergonha, o que vamos fazer? Mas o melhor estava à frente. A presença de Jesus transformou aquele momento de desespero em uma situação, em uma bonança, em uma alegria, em um prazer. Maravilhosa graça, maior que o meu pecar, como poder cantá-la, como hei de começar, trouxe-me alívio à alma, e vivo em toda calma, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça com maravilhosa graça, como o firmamento é sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, tão sublime, é doce para mim. É maior que todos meus pecados, mais profunda que o imenso mar. A Cristo vamos, pois, louvores dar, a Deus honrar. O que parecia ser uma tragédia, Jesus transformou em um momento seguro, tranquilo, em um ambiente agradável. E assim a festa terminou. O casamento é uma instituição sagrada criada por Deus antes do pecado. E o apóstolo Paulo disse: digno de honra entre todos seja o matrimônio, Hebreus capítulo 13 e o versículo 4.
Um velhinho costumava visitar sua esposa em uma casa de repouso todos os dias. Ela sofria de Alzheimer em um estado avançado e não reconhecia mais ninguém. Mesmo assim, diariamente, lá estava ele, visitando, abraçando, dando atenção especial à sua querida esposa. Os princípios de Deus para um lar feliz são, primeiro, um compromisso com Jesus. Um compromisso com Jesus. Então, os princípios de Deus para um lar feliz, primeiro, compromisso com Jesus. Se não houver compromisso da parte dos cônjuges, da parte dos filhos, pais e filhos, com Jesus, dificilmente esse lar encontrará felicidade. Em segundo lugar, um compromisso inquebrável uns com os outros. Comprometimento de uns para com os outros. É claro que nós vivemos em um mundo descompromissado, em um mundo onde a tendência é sem compromisso. Vamos tentar, mas sem compromisso. Vamos viver, mas sem compromisso. Vamos nos juntar, mas sem compromisso. E isso tem tudo a ver com a desgraça do tal de feminismo tomando conta do nosso planeta. Uma tendência que, não tenho dúvida nenhuma, vem da parte do inimigo do bem, o destruidor de todas as coisas, destruidor também do casamento. Um compromisso com Jesus e um compromisso inquebrável de uns com os outros. Gênesis capítulo 12, o verso 3, Deus falou que em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Uma bênção que vem desde os dias de Abraão. Deus disse, a tua presença na terra, a tua família na terra será uma bênção, em ti serão benditos. Jesus, ele se importa e se importa muito com a família. Quando crucificado, em meio a tanta dor, a tanto sofrimento, ele olhou para sua mãe e preocupou-se com o futuro dela. E ele então chama o apóstolo João e diz o seguinte, João, aí está tua mãe, e para ela disse, mulher, aí está o teu filho. Quer dizer, não poderei mais continuar contigo, Maria, mas aí está o apóstolo João, o discípulo do amor, e ele vai cuidar de ti até o fim. Mesmo crucificado no meio de tanta dor, ele ainda via sua mãe e preocupou-se com ela. E Jesus hoje ainda salva casamentos e famílias. E ele está interessadíssimo em ajudar a salvar o seu casamento, salvar a sua família. Quantos querem consagrar sua família ao Senhor hoje, ele está desejoso de ajudar, de trabalhar para restaurar aquilo que porventura esteja fora de ordem, porque ele é o maior interessado. A Bíblia identifica a igreja como a família da fé. E nós sabemos que a igreja de Deus na terra é como uma família. A família cristã, a família na fé. Gálatas 6:10, Paulo deixou isso bem claro. Esta família, essa irmandade. Jesus se refere aos seus seguidores também como sua família. A minha família são aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu. Mateus 10:25 e Marcos 3:24. Se quiseres fazer parte da família do bom Deus, venha logo integrar-se como um dos filhos seus. Alegria nós teremos com Jesus, bom Salvador, e para sempre viver.
de amor. Quantos querem fazer parte da família de Deus, a família da fé, recebendo Jesus e sendo guiados pelo Espírito Santo? Quantos querem essa bênção? Jesus desceu para nos salvar, deixou o céu, deixou seu lar, por nós sofreu a morte em dor, para ser o nosso Salvador. Humilde Rei na cruz morreu, e assim perdão nos concedeu. Jesus sofreu vergonha e dor, para ser o nosso Salvador. Ó meu Jesus, meu Salvador, entrego a Ti o meu louvor. Vem perdoar os erros meus, Tu és Cordeiro do bom Deus. O mundo mal me enganou, mas tua cruz me resgatou. O teu amor me atraiu, pra ser ovelha em teu redil. Ó meu Jesus, meu Salvador, entrego a Ti o meu louvor. Vem perdoar os erros meus, Tu és Cordeiro do A educação os ensinamentos profundos que usaram milênios e têm chegado em pronto amar a história de Jesus. realmente entre em nossa vida, transforme nosso coração e que nos tornemos verdadeiramente pessoas diferentes, pessoas que estão valorizando aquilo que é eterno acima do terreno, aqueles que estão focados no dia em que o Senhor há de vir, para levar a sua igreja a viver para sempre contigo no reino da glória. Até lá, que o Senhor cuide de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.